Olá a todos! Sejam bem-vindos a mais uma conferência deste curso de autoconhecimento. No estudo de hoje, vamos explorar os 4 tipos de Anasmusen. Comecemos definindo o que é um Anasmusen. Um Anasmusen é uma pessoa que possui 2 centros de gravidade. Em outras palavras, essa pessoa tenta servir a 2 mestres ao mesmo tempo, o diabo e o ser. Essa situação surge porque, em certos momentos, procuramos servir a consciência, realizar boas ações e nos dedicar ao trabalho interior. Porém, em outros momentos, nos entregamos aos prazeres, desejos e identificações do ego. Essa condição nos impede de avançar verdadeiramente em direção ao nosso objetivo final, que é a libertação e a autorrealização. Quanto maior for a quantidade de energia que conseguirmos liberar e condensar dentro de nós, mais perigoso se torna não assumirmos uma posição firme contra o ego. Mais cedo ou mais tarde, o ego reverterá essas forças interiores, levando-nos ao erro e ao desvio do caminho. Veremos que existem 4 tipos de Anasmusen, porque toda a humanidade é Anasmusen em maior ou menor grau. É importante refletirmos profundamente sobre este tema e identificarmos o tipo de Anasmusen que nós mesmos representamos, para que possamos nos libertar dessa condição. Quanto mais avançado for o tipo de Anasmusen, mais graves serão as consequências. Na primeira categoria, encontramos todas as pessoas deste mundo que não conhecem o esoterismo e também não demonstram nenhum interesse por ele. Esses indivíduos possuem apenas um corpo planetário. Em outras palavras, somente seus corpos físico e vital foram desenvolvidos, enquanto seus corpos astral, mental e causal permanecem apenas em estado embrionário. Ao longo de todas as suas existências, eles nunca praticaram a transmutação sexual e, consequentemente, nunca cristalizaram energia dentro de si mesmos. Esse tipo de pessoa acumula ao longo da vida um elemento perigoso e fatal, as atividades contínuas do ego dentro da psique. Podemos observar que elas possuem um duplo centro de gravidade porque, dentro delas, existe uma partícula divina primordial que proporciona impulsos espirituais. Devido a essa centelha interior, elas buscam, de uma maneira ou de outra, algo superior. Aspiram a ser boas pessoas, porém passam a maior parte de suas vidas expressando e fortalecendo seus defeitos psicológicos: ira, inveja, fofoca, preguiça, luxúria, ganância, tristeza, ciúme, vícios e inúmeras outras manifestações do ego. Quando a morte chega, a única coisa que sobrevive e passa de uma existência para outra é um conjunto de elementos psicológicos sem valor, meros detritos psíquicos. Esses são os defeitos psicológicos que constituem o ego. Quando uma dessas pessoas chega ao final de sua 108ª existência, sem jamais ter praticado a transmutação sexual nem trabalhado com os 3 fatores, ela se desintegra muito rapidamente na involução. Como nunca transmutou suas energias, nada foi cristalizado dentro dela e, portanto, existe muito pouca substância em seu interior que precise ser processada durante essa descida involutiva. A segunda categoria é composta por aqueles que conseguiram criar o corpo astral, mas não conseguiram morrer dentro de si mesmos. Em outras palavras, são pessoas que, em uma existência anterior, receberam o conhecimento do suprassexo, praticaram-no e conseguiram criar o corpo astral para seu próprio uso. Entretanto, não deram continuidade ao trabalho esotérico. Faltou-lhes continuidade de propósito porque nunca estabeleceram um centro de gravidade permanente em torno de seu trabalho interior. Lembrem-se de que, à medida que criamos os corpos existenciais do ser, desenvolvemos forças, faculdades e poderes. Porém, se não mantivermos continuidade em nossa busca pela autorrealização, se não estabelecermos um centro de gravidade permanente em torno das práticas que despertam a consciência, se não tomarmos a decisão radical de morrer dentro de nós mesmos e eliminar cada um de nossos eus psicológicos, especialmente aqueles eus da bruxaria que se fascinam pelo uso e desenvolvimento de faculdades ocultas, e se não dedicarmos firmemente nosso tempo, nossa força e nossa energia ao desenvolvimento de nosso ser interior, então nossos defeitos psicológicos acabarão se apoderando dessas faculdades e desses poderes e os utilizarão para nos conduzir ao erro. Por essa razão, esse tipo de Anasmusen frequentemente acaba se dedicando à feitiçaria e à magia negra, utilizando para tais propósitos as capacidades proporcionadas pelo corpo astral. Quando morrem, é comum que levem certas faculdades para sua próxima existência e, frequentemente,
continuam seguindo o mesmo caminho da feitiçaria e da magia negra nessa nova vida. Quando suas 108 existências chegam ao fim, entram no processo de involução. Entretanto, para eles, o processo é muito mais lento, porque o próprio corpo astral requer um período mais longo para se desintegrar. Se, por exemplo, um Anasmusen da primeira categoria passa várias centenas de anos atravessando os círculos de Dante, um Anasmusen desta categoria pode passar milhares de anos neles. A terceira categoria é formada por aqueles que conseguiram criar os 5 corpos solares, mas nunca alcançaram a morte definitiva do ego. Isso ocorre porque, no momento de escolher o caminho, durante a quinta iniciação dos grandes mistérios, traíram seu Cristo íntimo ao escolherem o caminho do Nirvana. O caminho do Nirvana, embora ofereça centenas ou talvez milhares de anos de felicidade paradisíaca, é, em última instância, uma saída por uma porta falsa. Por esse caminho, nunca se retorna ao Pai. Finalmente, quando o Dharma acumulado se esgota e o peso do ego, oculto dentro da lua invisível, se torna grande demais, o indivíduo desse novamente deve recomeçar desde o princípio no esforço para alcançar a autorrealização. Esse tipo de Anasmusen é constituído por pessoas que apreciam o trabalho esotérico, mas não possuem uma verdadeira revolução. Elas morrem seletivamente, preservando defeitos que não desejam eliminar. Mantêm apegos dos quais se recusam a abrir mão. Falta-lhes verdadeiro amor e, embora pudessem sacrificar muito mais pela humanidade, fazem muito pouco. Como consequência, se não se revolucionarem e chegarem novamente ao momento de escolher o caminho, a recorrência fará com que escolham o Nirvana mais uma vez. No caso delas, o processo involutivo é ainda mais lento. Em última instância, elas têm apenas 2 possibilidades: ou eliminam tudo que possuem de Anasmusen, dissolvendo o ego, ou continuam sua descida até involuírem definitivamente nas entranhas da Terra através da involução. É por isso que são consideradas casos quase perdidos, abortos da Mãe Cósmica. Se, através da investigação astral, descobrirmos que pertencemos a essa categoria, devemos compreender claramente a necessidade urgente de nos revolucionarmos. Devemos trabalhar intensamente sobre nossos apegos, especialmente sobre nosso apego ao próprio ego. Devemos tomar a firme decisão de morrer radicalmente dentro de nós mesmos e estabelecer, como uma meta imutável, a autorrealização íntima de nosso ser. A quarta categoria é composta pelos tronos caídos, os bodhisattvas, deuses que permitiram a si mesmos cair. Em outras palavras, isso ocorre quando um ser que já alcançou a autorrealização e se tornou um deus consciente decide jogar a pedra na água, ou seja, dissolver todos os corpos que haviam sido criados anteriormente. Tal ser escolhe descer novamente a manifestação física para criar o dobro de ego, descendo 2 vezes mais profundamente do que antes. Durante essa descida, esse tipo de Anasmusen chega a se tornar um verdadeiro demônio. Porém, através dessa descida, ele adquire a oportunidade de conquistar o dobro de sabedoria e amor, alcançar níveis hierárquicos mais elevados e servir ao universo de maneiras mais amplas e conscientes. Por exemplo, um ser autorrealizado de determinada hierarquia pode servir como regente de um planeta dentro de um sistema solar. Um ser de uma hierarquia superior pode governar um sol. Um ser de uma hierarquia ainda maior pode dirigir o Sol central de uma galáxia e supervisionar a orientação de toda uma galáxia e de seus sistemas solares, e assim por diante. Esses seres são conhecidos como Bodhisattvas porque, por amor à humanidade, renunciam à felicidade do absoluto para servir de maneira mais eficaz. Ao descerem, recebem o título de trono caído porque abandonam seu trono. É então que se forma a dupla personalidade, a personalidade do anjo e a personalidade do demônio. Através de existências sucessivas e através da fornicação, eles gradualmente perdem e descem dos corpos que haviam criado anteriormente. Frequentemente, são indivíduos de tremenda força e inteligência. Ao longo da história, aparecem muitas vezes como figuras extraordinárias, líderes, governantes, ditadores e outras personalidades influentes. Devido à enorme quantidade de energia condensada que possuem, comumente exercem grande poder através da palavra e da influência. Aqueles que conhecemos como grandes demônios foram um dia grandes seres de luz pertencentes a hierarquias elevadas. Quando caem, podem arrastar humanidades inteiras para o abismo.
Porém, quando decidem se elevar novamente, realizam obras extraordinárias de sacrifício pela humanidade, ajudando incontáveis outros a se elevarem junto com eles. Naturalmente, se não decidirem dissolver o que quer que ainda reste de Anasmusen dentro de si mesmos, também deverão evoluir nas entranhas da Terra, como Molosse e muitos outros estão fazendo. Nesses casos, o processo involutivo pode durar milhões de anos. Portanto, a verdadeira importância desta conferência está no convite para estudarmos e identificarmos dentro de nós mesmos os elementos de Anasmusen que possuímos, para que possamos nos dedicar a morrer radicalmente dentro de nós mesmos. Observemos nossa própria condição de Anasmusen. Podemos ver como, às vezes, temos a coragem de praticar a morte psicológica, meditar, transmutar nossa energia sexual e nos sacrificarmos pela humanidade, levando este conhecimento a outras pessoas. Porém, ao mesmo tempo, frequentemente nos falta a vontade de nos libertarmos do fascínio pelas coisas da personalidade. Permanecemos apegados aos nossos prazeres e, acima de tudo, aos nossos sofrimentos. Devemos tomar a decisão de nos tornarmos verdadeiramente sérios em relação a este trabalho e estabelecer dentro de nossas vidas um centro de gravidade permanente em torno da morte psicológica, do nascimento espiritual e do sacrifício pela humanidade. Nada deve ser permitido desviar-nos do caminho que escolhemos em direção à completa libertação da consciência. Isso conclui a conferência de hoje. Espero que ela sirva como fonte de reflexão e os inspire a desenvolver a continuidade de propósito necessária para estabelecer um centro de gravidade permanente em torno da autorrealização íntima de seu ser, seja qual for o preço. Gostaria agora de convidá-los para nossa próxima conferência da fase B, os 3 tipos de tantrismo. Ali estudaremos profundamente as 3 formas de sexualidade que existem e descobriremos por que a grande batalha entre os magos brancos e os magos negros tem suas raízes no sexo. Até a próxima!